vamos falar sobre os lançamentos no mês de abril. Hello pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e bora falar sobre os lançamentos desse mês que tá vindo aí com muitas novidades, bastante recheadas, e muitos desses livros eu tô com muita curiosidade de ler. Alguns deles são romances que estão ali na minha vista e muitos deles já estão aí disponível para leitura. Então assim, bora lá para essas listinhas de lançamento do mês de abril. E o primeiro lançamento que foi lançado aí no dia 6 de abril, que é Nosso Final Feliz. A sua sinopse é a seguinte: Ellen Mary Worthington é uma professora de literatura que adora um final feliz. Quando mergulha na ficção, ela se sente segura. É por isso que ela está tão determinada a ir ao retiro anual do seu clube do livro. Este ano, Ellen está precisando mais do que nunca de amigos. Enormes taças de vinho e grandes gestos românticos, não importa de onde venha. Só que no caminho, um acidente com um carro a deixa presa em uma cidadezinha tão pitoresca que parece ter saído de dentro de um romance porque saiu. Por mais incrível que seja, Ellen está em Loranto, a cidade da sua série de romances favorita. Um lugar perfeito e que parou no tempo, bem na última história inacabada da falecida autora. E ela tem certeza de que foi por isso que foi para lá, para conduzir a cidade ao seu final feliz. Eu literalmente estou bastante curiosa para ler esse livro. Eu já vi a capa, achei a capa super fofinha. E é da mesma autora do livro 7 Anos Entre Nós, que eu também estou com esse livro no Kindle para ler, porque eu tenho muita curiosidade de ler esse livro. Não li nada da autora, mas está aí na minha vida de leitura, principalmente o seu livro de lançamento aí que foi lançado, se eu não me engano, acho que foi no ano passado, que é o 7 Anos Entre Nós. Quero muito ler esse livro. Já vi muita gente falando super bom dos livros, dessa autora, então assim, tenho muita curiosidade e o livro ele já foi lançado, então ele já está aí, disponível para leitura. E já o próximo lançamento basicamente é uma continuação de uma série, ou seja, esquema de pirâmide como sempre, que é A Rainha Coração, que é o volume 4 da série Artefato de Uranus, que já foi publicado os 3 volumes, que é A Rainha do Sol, o Rei Aurora e o Rei do Sol. E o livro ele está em pré-venda, vai ser lançado no dia 28 de abril, e a sinopse desse 4º volume é a seguinte: depois de cometer o maior erro da sua vida, Ló está fugindo novamente do Rei de Aurora. E sabe que chegou o momento de pôr fim a essa história de uma vez por todas. Mas quando o inimigo surge, ela percebe que o destino de todos os continentes está em suas mãos. Com a Terra mergulhada no caos e rebeliões se espalhando, Ló precisa aceitar que é a chave para salvar Uranus. Quer queira ou não, para lutar por Nardir, ela terá que mentir, roubar e ultrapassar todos os seus limites em busca das arcas mágicas. Só que quanto mais se aproxima da vitória, mais teme repetir os erros de sua avó. Eu basicamente fujo bastante de esquema de pirâmide ultimamente, apesar que eu estou sim curiosa para ler essa série, mas talvez ali num futuro um pouco distante, vamos dizer assim, eu acredito que quando eu for começar a ler essa série, eu espero muito que ela esteja, sim, finalizada. Porque, gente, ler séries que tá em andamento de lançamento é um puro surto, porque você quer ler as continuações e o livro ainda nem sequer foi lançado. E, aliás, nem sabe se essa série está em processo de finalização, Porque, pelo jeito, as pessoas, os autores, não sei o que dão na cabecinha deles, que falam que livros de fantasia, eles falam, só vai até o 3º volume, quando chega o 3º volume já vem aí um 4º volume, um 5º, um 6º, enfim. Então assim, vamos torcer para que esse 4º seja o último volume, porque senão, gente, outro esquema de pirâmide enorme de fantasia. Mas é isso, para quem acompanha, essa série, o 4º volume vai ser lançado aí no dia 28 de abril. Então, fica aí atentos para quem quiser comprar para venda ou para quem quer ler depois que for lançado. Mas tá aí a data, de lançamento. E já o próximo lançamento, que foi lançado aí no dia 14 de abril, que é No Meu Livro, Não. E a sinopse é a seguinte: Rose cresceu numa cidade pequena e se mudou para Nova York para perseguir seu grande sonho, se tornar uma autora de histórias de amor. Em sua aula de escrita criativa, ela é um destaque, encantando a professora e os colegas com seus textos apaixonantes. O único obstáculo, Aiden, seu colega de sala metido e pretensioso. Assim como Rose, Andy é um talentoso aspirante a escritor. Mas ao contrário dela, ele abomina romance com seus finais infelizes, previsíveis e açucarados.
Cansado das brigas intermináveis dos dois alunos, a professora propõe um desafio. Rose e Allen devem escrever um livro juntos. Para isso, vão precisar se conhecer melhor e ultrapassar as barreiras que passaram tanto tempo erguendo. Será que vão conseguir escrever juntos uma bela história de amor? Eu praticamente vi esse livro, adorei a capa, achei a capa super fofinha, bem de estilo, bem clichêzão desse romance mesmo. E realmente fiquei bastante curiosa para esse livro, vendo essa briga aí de autores que literalmente não gostam aí com esse preconceito com livros de romance, gosto bastante disso. Gostei, né, desse enredo, dessa sinopse, então assim, tá na minha listinha de leitura, com certeza. Quando eu vou ler, não faço a mínima ideia, mas a lista, ela só aumenta. Mas para quem gosta aí de um romance bastante bem clichêzão, com certeza vai adorar essa história aqui. Então, o livro, ele já foi lançado, então tá aí disponível para leitura. E já com o próximo lançamento, que é A Pequena Floricultura de Tóquio, que foi lançado aí no dia 6 de abril, que é mais um livrinho de ficção de cura que eu já estou de olho para ler. E a sinopse é a seguinte: aos 25 anos e recém-formada, Kikuko Kimina acabou de pedir demissão do seu primeiro emprego e se sente esgotada. Justo nesse momento, ela conhece Rita Toshima e a enigmática proprietária de uma floricultura local, que a convida para trabalhar lá enquanto a jovem busca se estabelecer como designer. À medida que aprende a linguagem das flores, Kikuko passa a compreender os sentimentos dos clientes. Cada buquê guarda uma história, um desejo, um momento de cura. Eu gosto muito de livros de ficção de cura, onde eles trabalham muito aí aquela questão de sentimentos, sobre as questões de cura, de luto, de momentos ali da vida que você está passando e você não sabe o que você quer fazer. Então eu gosto bastante desse tipo de livro, né? Principalmente desse gênero. Então estou muito sim curiosa para ler esse livro. Estou sim muito curiosa para tê-lo na minha estante. É um livrinho super aconchegante, provavelmente vai ser aquela leitura bastante rápida e emocionante também. Então, para quem gosta ali, né, de livro de ficção de cura, provavelmente vai gostar desse livro aqui, né? Então, o livro ele já foi lançado, ele já está aí disponível para ler. E já o próximo lançamento, que também foi lançado aí no dia 6 de abril, que é uma fantasia, acredito que é uma fantasia dark acadêmica, alguma coisa assim, que é Sangue sobre Bridget in Heaven, que a sua sinopse é a seguinte: todo poder tem um preço e o conhecimento pode ser o segredo mais letal de todos. Nessa fantasia sombria e envolvente, Saciona alcança o impossível de se tornar a primeira mulher aceita na alta magistratura da Universidade de Magia. No entanto, o triunfo é ameaçado pela sabotagem dos seus colegas, que a relega ao laboratório mais desprestigiado sob a assistência de Tommy, um funcionário tratado como invisível. O que ninguém suspeita é que Tommy, um antigo caçador nômade, guarda a cicatriz de um povo dizimado e busca respostas sobre as forças que destruíram sua terra natal. Unido por uma aliança frágil, a maga e o forasteiro tropeçam em um segredo ancestral que sustenta o sistema mágico da cidade e ameaça o destino de toda a civilização. Eu praticamente estou de olho nesse livro, desde que foi aí, anunciado o seu lançamento, desde o ano passado, se não me engano, que foi anunciado que ia ser lançado, desde a pré-venda, enfim. Estou muito curiosa para ler esse livro, porque a capa me chamou muita atenção. A sinopse também me agrada bastante, que vai ter aquela fantasia, aquele mistério. Então, sim, eu estou muito curiosa para ler esse livro. O livro ele já foi lançado aí no dia 6 de abril, então para quem gosta aí de uma boa fantasia, com certeza acredito que vai gostar desse livro também. E já o próximo lançamento, que foi lançado aí no dia 6 de abril, que é Um Crush dos Infernos. E a sua sinopse é a seguinte: após dar um pequeno e fatal passo em falso, Willow foi parar em outra dimensão, chamada Asphodelos, que se parece demais com o inferno. Mas ela deveria ter se formado e está se tornando uma adulta responsável, e não provando à sua família que era mesmo um caso perdido. Determinada a ter a sua vida de volta, ela faz um acordo com o misterioso e atraente Satanás, rei de Asphodelos. Se completar 7 missões e resistir aos 7 pecados capitais, poderá voltar. Mas talvez a tarefa mais difícil seja resistir ao oitavo e maior de todos os pecados, que atende por Sat. Eu realmente estou bastante curiosa para esse livro, porque só de ler essa sinopse me chamou bastante atenção. Eu já tinha visto esse livro já aí rodando, né, no mundo dos book, Instagram, TikTok, enfim. Fiquei muito curiosa porque o nome
literalmente, do livro, né? É maravilhoso, eu gostei bastante. A capa, muito belíssima, então, assim, tô bastante curiosa. Talvez seja aquele romance, assim, bem picante, acredito eu, mas tá aí na minha listinha para eu poder ler. O livro já foi lançado, então, para quem ficou aí bastante interessado com a história, com a sinopse, o livro, né, tá aí disponível para a sua leitura. E já o próximo lançamento, que é A Dorinha e o Coração de Pedra, que faz parte da série Nascido das Sombras, que é basicamente uma duologia, mas eu não sei como é que funciona essa série, porque tem o primeiro e o segundo volume já lançado, e acredito que esse deve ser o terceiro volume, mas de acordo, faz parte assim de tudo dividido em duologia. Enfim, eu não entendo muito essa questão dessa divisão dessa série, mas ele está em pré-venda, vai ser lançado no dia 28 de abril, e a sua sinopse é a seguinte: escolhida pelo deus do sol e arrasada pela escuridão, Misty foi transformada em vampira por Malachi, o príncipe da Casa da Sombra. Depois de perder tudo o que considerava sagrado, ela comete o impensável e assassina seu criador. Agora condenada à morte pelo implacável Ygritte, irmã de Malachi, Misty vê a salvação em Assar, o herdeiro bastardo do reino. Um homem de cicatrizes tão profundas quanto seu passado brutal. Eu, de fato, estou bastante curiosa para ler essa série. É uma fantasia, mas eu não sei muito bem de que vai a história do livro, mas é uma fantasia que eu estou muito curiosa para ler. Eu, se eu não me engano, eu acho que eu já tenho o primeiro e o segundo no Kindle para eu possa ler. Então, assim, esse aí é o terceiro volume, tá em pré-venda, vai ser lançado no dia 28 de abril. Então, para quem, né, acompanha essa saga aí, quem já leu o primeiro e o segundo volume, o terceiro já está aí, né, em pré-venda e em breve vai estar em nossas mãos aí, disponível para a gente poder ler. Mas assim, como eu falei, eu não entendo muito essa questão da divisão dessa série, porque o primeiro e o segundo é uma duologia, aí esse aqui faz parte de uma outra duologia, e eu não sei se são os mesmos personagens, ou se são de personagens diferentes, mas enfim, eu estou assim querendo não ler com certeza. Mas é sobre isso aí. E já o próximo lançamento, que é O Canto dos Pássaros Selvagem, que vai ser lançado no dia 17 de abril. E a sua sinopse é a seguinte: para sobreviver às margens da sociedade, Heavytone precisou se tornar a maior caçadora de recompensa de Dividon. Por causa disso, não é muito popular com os vizinhos, mas pelo menos ela tem crédito suficiente para sustentar a única pessoa que de fato importa, Jed, seu irmão mais novo. Porém, quando ele é mandado injustamente para a conclassura, uma prisão mortal em que os ricos podem caçar os prisioneiros, ela não hesita em fazer tudo para salvá-lo, até mesmo ir presa também. Eu estou bem curiosa para esse livro, tanto que eu vi a capa desse livro, que se não me engano a capa é toda vermelha. Enfim, eu estou muito curiosa para ler esse livro. E só de ler essa sinopse me deixou com uma curiosidade, uma expectativa um pouco a mais sobre o livro. Então, assim, o livro vai ser lançado aí no dia 17. Eu não sei se é uma série, duologia, trilogia, enfim, porque ultimamente as editoras não estão colocando aí livros que estão lançando os aí livros e nem sequer dizendo se é volume 1 ou não, se é volume único, enfim. Acaba que deixa os leitores um pouco aí bastante perdidos em questões disso, se é uma série ou não. Mas, querendo ou não, estou bastante curiosa para ler esse livro. E para quem ficou bastante curioso, o livro vai ser lançado aí no dia 17 de abril. E já o próximo lançamento, que é A Noiva da Morte, que é o volume 2 do primeiro livro, chamado O Véu Escarlate. Ele vai ser lançado aí no dia 20 de abril e a sua sinopse é a seguinte: Sally Tremblay morreu e agora é o momento em que ela começa a viver de verdade. Sally deu o último suspiro enquanto tentava salvar as pessoas que mais ama, inclusive o poderoso enigmático Mitchell, soberano da ilha de Heiken. Diante do sacrifício da mulher que passou a admirar o rei dos vampiros, simplesmente recusou-se a deixá-la partir. Quando desperta, o mundo de Sally está de ponta cabeça. Caminha ao sol pode matá-la. Ouvir os batimentos castigos dos próprios amigos tornou-se um martírio. E tudo o que mais deseja é sangue. Ela se vê diante da vertiginosa constatação de que Mitch a condenou a uma eternidade como vampira. Mas Sally não é a única morta-viva vagando pelo mundo. Sua irmã Philippa ressuscitou como uma mera sombra de si mesma. E outros regressados começaram a se levantar dos seus túmulos sedentos por vingança. Ou seja, nós temos aqui um livrinho de vampiro, que por sinal já tinha visto o livro, né, do primeiro volume, que é O Véu Escarlate, e é uma capa toda vermelha, eu fiquei bastante curiosa, porém não sabia que era sobre vampiros, então assim, fiquei bastante curiosa agora para ler.
E o segundo volume está aí em pré-venda, então vai ser lançado no dia 20 de abril. Então, para quem leu o primeiro volume e estava aí aguardando o segundo, ele está aí em nossas mãos aí em pré-venda para quem quiser, né, garantir, né, o livro antes, né, com os brindes, enfim. Mas é sobre isso aí. E já o próximo livro, que foi lançado aí no dia 10 de abril, que é A Herdeira Caçada, que é o segundo volume de O Reino Oculto. E a sinopse desse segundo volume é a seguinte. Verana sempre foi o segredo mais bem guardado de Marmory, e agora é sua maior ameaça. Ela é caçada por todos os lados, pelo próprio pai, o rei, o que deseja usá-la para explorar as fraquezas dos rebeldes, e pelo líder da rebelião, que a enxerga como uma peça crucial para vencer uma guerra da qual ela nunca quis fazer parte. Dividida entre o dever de caçá-la e o sentimento que o consome, Dacre percebe a fé cega que tinha na rebelião se desvanece. Preso em uma teia de lealdade partida, segredos mortais e o desejo do perdão de Verena, ele vai contra tudo que acredita para consertar as coisas, se ele a encontrar primeiro. Eu, de fato, estou para ler o primeiro volume, porque eu estou bastante curiosa sobre esse livro, tanto que eu já vi muita gente falando super bem, tanto que eu já vi algumas fanarts do primeiro livro no Twitter, então isso me chamou muita atenção, me agradou, porque eu acabo lendo o livro muito pelas questões da fanart também. Então, fiquei bastante curiosa. O segundo volume já foi lançado aí no dia 10 de abril. Então, para quem leu o primeiro volume, o segundo volume já está aí disponível para leitura. E se eu não me engano, o primeiro volume ele está disponível no Kindle Limit também. Então, eu estou aí curiosíssima para ler o primeiro volume e, é óbvio, ler o segundo. E eu espero muito que seja pelo menos uma duologia. Ou pelo menos no máximo uma trilogia, porque eu não aguento o esquema de pirâmide. Mas é sobre isso aí. E o próximo livro que foi lançado aí no dia 15 de abril, basicamente no dia que esse vídeo está sendo postado, que é Brimstone, que é o volume 2 do livro Quicksilver, que por sinal a capa literalmente foi mudada. Eu achei tão ruim isso, mas enfim. Porque a primeira capa é um cara lá, todo bonito, lindo, aquilo me chamou a atenção. Só que, né, o segundo volume veio com essa capa toda preta aí, com fogos, laranjas, enfim. Meio que acabou quebrando esse padrão, mas pelo que parece, vão relançar o primeiro volume com outra capa, né, pra ficar padronizado. Eu acredito que isso aconteceu alguma coisa aí por dentro da editora, que tiveram que padronizar os lançamentos fora dele com as mesmas capas. Acredito que fizeram a mesma coisa com a Cotar, mas enfim, né? A sinopse desse segundo volume é a seguinte: Cyrus Fane não quer poder. A última coisa do que precisa é seu nome na boca de todos os membros da Corte de Sangue. Mas agora que foi coroada, ela descobre que a vida de uma rainha vai muito além das suas próprias vontades. E um grande fardo pesa sobre seus ombros. Sua ala e seu irmão precisam dela em casa, mas as mudanças que a fortaleceram também trouxeram fraqueza. Nascida numa terra de sóis escaldantes, Saeri certamente morrerá se atravessar o Mercúrio até Zivaren, o que significa que, mais uma vez, precisará mandar alguém em seu lugar. Eu, de fato, estou muito curiosa pela essa série. Eu não sei, né, como eu já disse, não sei se é duologia, se é trilogia, se é série, enfim. Mas, querendo ou não, estou muito curiosa para ler esse livro. Tanto que eu já vi muita gente que leu o primeiro volume e amaram bastante. Eu vejo algumas coisas bastante positivas sobre o primeiro volume dessa série. A capa. Aquela capa que eu achava maravilhosa vai ser mudada, então, para manter aquele padrão, enfim. Mas eu estou muito curiosa, sim, para ler esses livros. Então, assim, quem leu o primeiro volume estava aí aguardando o segundo, já foi lançado aí, já está disponível para leitura, né? Então, é isso aí. A única coisa que a gente tem que fazer é aceitar as mudanças das capas. Mas fazer o quê, né? E já o próximo lançamento, que é Garra, que foi lançado aí no dia 14 de abril, que a sua sinopse é a seguinte. Enquanto ia embora de uma festa, Vanessa e Celeste se disparam com o impensável. Um ataque de criaturas enormes, ferozes, que não pareciam reais. Lobisomem. Ferida e aprisionada sem explicação, Vanessa começa a se transformar sozinha. Ela vê seu corpo se tornar o mesmo tipo de monstro que a matou sua melhor amiga. Sem alternativa, é forçada a se juntar à corte dos lobos, onde irá estudar e desenvolver seus poderes sobre o olhar vigilante da nobreza. Decidida a encontrar os responsáveis pelo ataque e se vingar, a jovem traça um plano às sombras, mas logo se vê hipnotizada pelo perfeito príncipe Sinclair, que ameaça roubar seu coração e por seu primo Calix, cujo olhar ardente esconde segredos ainda mais sinistros.
Eu literalmente tinha visto esse livro, eu não vi muita gente falando sobre, mas eu fiquei muito curiosa por conta da capa. E agora, além da sinopse, fiquei bastante curiosa para ler também por conta da sinopse. Achei a capa um pouco, não sei, ainda eu tô num conflito interno em relação a essa capa, mas por enquanto é sobre isso aí. O livro ele foi lançado, então para quem gosta aí de livro de lobisomem, com certeza acredito que vai gostar dessa história. Apesar de eu não ter lido nada de lobisomem. Quer dizer, eu acho que eu já li algum livro de lobisomem, mas assim, não me vem muito na minha cabeça agora, nesse exato momento. Mas eu estou sim curiosa para ler esse livro, então ele está aí na minha listinha, aí no meu radar de leitura. E já o próximo lançamento, que é Vestígio, que foi lançado aí no dia 6 de abril, que é um novo lançamento de Nicholas Sparks. E a sua sinopse é a seguinte: quando o arquiteto Tate aceita viajar até uma cidadezinha distante para projetar a casa de veraneio de seu melhor amigo, a mudança de áreas é como promessa de um recomeço. Após meses enfrentando a depressão e o vazio deixados pela morte da irmã, Tate deseja recuperar o equilíbrio, mas o destino reserva algo que o tirará completamente do eixo, fazendo-o duvidar de tudo em que acredita. Em um encontro que parece premeditado, Tate conhece Rain, uma jovem com quem tem uma conexão imediata e intensa. Mas logo fica claro que nada nela é o que parece. E há muito que a lógica não dá conta de explicar. Eu nunca li nada de Nicholas Sparks, eu já vi muita gente falando que os livros dele são daqueles livros bem dramáticos, e eu gosto bastante de livros assim também. Eu tenho um livro dele na minha estante para ler, mas eu ainda nem sequer li, nem sequer tirei da estante. Mas eu espero muito que eu consiga tirar em algum dia, em algum momento, enfim. Mas para quem é fã aí de Nicholas Sparks, ele já tá aí, né, com seu novo lançamento, aí com novas histórias aí de recomeços, de dramas. Então, para quem gosta aí, né, do autor, com certeza deve estar super feliz com esse seu novo lançamento, que foi lançado aí no dia 6 de abril. E já o próximo lançamento, que é A Daga e a Chama, a Cidade de Fantôme, que é o volume 1, que foi lançado aí no dia 4 de abril. E a sinopse é a seguinte: em Fantôme, uma cidade ladeada por ruas de paralelepípedos mal iluminadas, arquitetura rica de catatumbas secretas. A magia da sombra é escassa e letal. Proveniente de raiz de uma complexa planta, a substância que o possibilita a magia é controlada por duas guildas inimigas, os adagas e os mantos, os assassinos e os ladrões. Na noite do assassinato da mãe de Serapine Mechante, uma jovem camponesa de 16 anos foge para sobreviver. Ao buscar abrigo no lar de Mantos, a jovem está decidida a vingar a morte da mãe. Mas ela será páreo para o garoto de cabelo escuro e olhos prateados que a segue por toda parte. Eu realmente fiquei curiosa para ler esse livro, que a capa para mim me chamou muito a atenção, bastante belíssima. E assim, o livro está como volume 1, então a gente não sabe aí de quantos livros vem pela frente, se é uma duologia, se é trilogia, ou se é série, enfim. Mas o livro já foi lançado aí no dia 4 de abril, então ele está aí disponível para leitura. Então assim, eu estou de olho nele para ler também, né? Em algum momento eu vou ler, não sei quando, mas eu irei. E já o próximo lançamento, que foi lançado aí no dia 6 de abril, que é No Rastro da Mentira. E a sinopse dele é a seguinte: em Plumpton, uma cidadezinha do Texas, Lucy e Save sempre foram as meninas dos olhos de todos. Bonita, inteligente e alvo da inveja geral. Lucy se casou com o marido dos sonhos, conquistando um anel enorme e uma casa maior ainda. Já Saves era a rainha do carisma, não havia quem não adorasse, especialmente os homens da cidade, segundo os boatos. Até que tudo desmoronou um dia. Lucy foi encontrada vagando pelas ruas de madrugada coberta com sangue de Save, sem ter ideia do que aconteceu. Apesar de sua culpa nunca ter sido provada, todos têm certeza de que ela é uma assassina. Agora, 5 anos depois, com uma vida nova em Los Angeles, Lucy ainda não consegue se lembrar de nada relacionado àquela noite terrível. Então, nós temos aqui um livro misterioso, com suspense aí envolvendo um assassinato. Enfim, eu estou bastante curiosa. Gosto bastante de thriller, para quem não sabe, estou tentando aí voltar a ler mais thriller esse ano. Então, assim, fiquei curiosa com o livro, ele está aí disponível para leitura. Então, vamos ver se eu consigo ler esse livro aí em algum momento aí do ano 2026, aí talvez no segundo semestre. Enfim, mas estou bastante curiosa. Então, para quem gosta aí de thrillers e gostou bastante do suspense, o livro ele já foi lançado.
E já o próximo lançamento, que vai ser lançado aí no dia 30 de abril, que é uma continuação, que é A Promessa de Peridófilo, que faz parte de uma trilogia chamada Pedras Sagradas. O primeiro volume já foi lançado, que é O Alvorecer de Onyx. E a sinopse desse segundo volume é a seguinte: após a batalha da Baía das Sereias, Arwen navega rumo ao misterioso reino de Citrine. Abalada por revelações chocantes e pelos novos poderes que despertaram, ela direciona toda sua dor e fúria contra o homem que a atraiu, o rei Kenny Humperfell. No entanto, ela é forçada a suportar sua presença durante a viagem em busca da Lâmina do Sol, uma arma lendária profundamente ligada ao destino de Arwen e ao futuro dos dois reinos. Confrontada por criaturas, inimigos e uma magia que ultrapassa a imaginação, ela precisa enfrentar os segredos de seu passado para ter esperanças de derrotar o monstruoso rei do Fire, Lázare. Uma jornada que, segundo a profecia, deve culminar em sua morte. Então, assim, pelo menos a gente já sabe que é uma trilogia. Então, quer dizer que o terceiro volume vai simplesmente encerrar essa história. Então, isso quer dizer que eu posso ler o livro, já que é uma trilogia. Então, não preciso me preocupar em quesito de ser um esquema de pirâmide. Então, assim, para quem leu aí o primeiro volume e estava aguardando o segundo, ele está em pré-venda, vai ser lançado aí no dia 30 de abril. Então, ficam aí atentos, né, para o lançamento da continuação. E já com o próximo lançamento, que é Riesling 10, Salvos pelo Amor, Destruído pela Verdade, que é o volume 6 da série Os Garotos de Thomas, que foi lançado no dia 14 de abril. E a sinopse do livro é a seguinte: diagnosticado com transtorno bipolar muito jovem, Lee Dion sempre se sentiu solitária e inadequada. Mal consegue criar laços com a própria família e até sua irmã mais velha parece odiá-la. Ela só quer ser aceita e compreendida, mas carrega sozinha suas cicatrizes. Até que no ônibus da escola conhece um garoto gentil e pela primeira vez a vida parece ganhar alguma luz. Hugh Biggs é um menino de ouro, inteligente, perspicaz e um firme centro de ética, que fica instantaneamente encantado por Lee. Com o passar dos anos, ele não se desgruda. Usyk sempre cuidou de todos ao redor. Enxerga a menina brilhante que Lizzie é por trás dos rótulos e remédios. E ela vê nele a única pessoa que pode protegê-la de um mundo horrível. Basicamente, isso faz parte de uma série aí, né, Os Garotos Thomas. Eu já vi muita gente falando super bem dos livros. E eu tenho muita curiosidade de ler essa série. Tanto que cada livro é de um casal diferente. Então isso pra mim já é um ponto positivo, porque não é umas continuações de mesmos casais iguais. Então, assim, pra mim já gostei bastante. Que pelo menos eu posso ler o primeiro volume e posso passar um tempinho ali para poder ler o segundo, já que são de casais diferentes. Então, o sexto livro foi lançado aí no dia 14 de abril. Então, para quem estava aguardando o livro, né, está aí em lançamento. Eu não sei se só vai até o sexto volume ou se tem mais outros livros dessa série, eu ainda não faço a mínima ideia. Mas eu, assim, quero muito ler. Tá aí na minha listinha, já tá no meu Kindle também para ler. Então é isso, gente. O livro já foi lançado, então ele tá aí disponível para leitura. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Esses são os lançamentos do mês de abril. É óbvio que deve ter lançado mais outros livros, deve ter outros anúncios aí de novos lançamentos que eu acabei não vendo. Enfim, pode muito acontecer isso. Acontece bastante, enfim. Mas esses são alguns dos lançamentos aí do mês de abril. Me conte aí no comentário qual é o lançamento que vocês estão muito ansiosos aí para ler, que eu quero muito saber. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, que eu estou tentando ficar ativa por lá. Mas é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo.